Bem-vindos, pessoal, a mais um episódio do nosso podcast, né? Agradecer ao pessoal da Sequali o convite. Estamos hoje aqui com o Dr. Flávio, que vai já se apresentar. Para quem não me conhece ainda, me chamo Linhares Filho, sou professor dos nossos cursos de pós aqui na área da qualidade, em diversas pós que a gente tem aqui no Sequali, e também coordenador do nosso MBA financeiro. Estou atualmente atuando na área financeira, numa grande empresa aqui do Norte-Nordeste, né? Mas a minha experiência também é na área de qualidade. Fui coordenador de qualidade aí por uns bons 11 anos e estou há 5 nessa área financeira. E hoje a gente vai alinhar duas coisas que eu gosto muito. Que a gente vai conversar sobre a parte financeira, alinhado à gestão da qualidade. O Dr. Flávio tem uma vasta experiência nisso, né? Vasta experiência em gestão, então acho que a gente alinha. Gestão, qualidade financeira, que é o que toda empresa precisa. Doutor Flávio, eu preparei aqui um textinho para lhe apresentar, mas eu acho que nada melhor do que o próprio se apresentar. Por favor, para os nossos ouvintes que estão neste momento em casa, apreciando esse nosso CQ Podcast, se apresente para a gente, por favor. Ô, Linhares, muito obrigado, né? É um prazer estar aqui, estar com vocês aqui nesse momento tão rico, né? Momento de geração de conhecimento. Meu nome é Flávio Deulefeu, eu sou médico de formação, mas me enveredei e me apaixonei pela área da gestão, né? Já trabalho na gestão há mais de 20 anos e esse movimento da gestão ele vai sendo um movimento em direção a querer conhecer mais, saber mais. E aí, com isso, fui fazendo algumas pós-graduações, né, nessa trajetória, geralmente voltada mais à gestão. Então, fiz uma formação em segurança do paciente e qualidade, fiz formação em gestão de negócio, fiz formação em gestão especificamente em saúde. E eu acho que não tem fim, sabe, Linhares? É o conhecimento, ele tem. Quanto mais a gente vai em direção a ele, mais se vê a necessidade de conhecer mais. E esse movimento vem acontecendo. Trabalhei durante muitos anos numa instituição, eu tenho muita honra de ter trabalhado lá, fui presidente lá durante 8 anos. Fui presidente de uma estrutura nacional também, que é o IBROS, né, o Instituto Brasileiro de Organização Social em Saúde, e o Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar, fui presidente durante 8 anos, que faz a gestão de boa parte dos hospitais regionais, né, aqui em Fortaleza, e faz gestão de UPAs, é uma parte da atenção primária. É, Ultimamente teve uma unidade bem diferenciada, que é a unidade em relação a cuidados prolongados, né? A Casa de Cuidado do Ceará. Então, são muitos projetos, laboratórios e todos adventos da saúde. Isso permitiu tentar entender um pouco mais essa lógica, ver um pouco mais esse movimento da saúde, da gestão. Eu entrei no Instituto como médico, e aí, como sempre, né, o caminho vai conduzindo o nosso destino, nossa missão. Então, entrei como médico, virei coordenador da clínica no Hospital Valdemar Alcântara. Depois virei diretor, né? Diretor do hospital. Depois virei diretor corporativo e depois diretor-presidente. Assim, isso para mim foi muito positivo porque acabei vivendo um pouquinho em cada local, né? Sentindo as dores e entendendo um pouco a lógica, a dinâmica daqueles locais. Espero aqui contribuir com vocês um pouquinho nisso. Hoje eu estou como superintendente de uma instituição grande também de saúde, né? Como o Linhares falou, de capacidade regional, em que eu tenho muito prazer lá. Estou como superintendente de gestão e planejamento empresarial e tem sido um desafio e um ganho de conhecimento diário, né? Então acho que é um momento bom para a gente fazer um pouco dessa troca aí de ideia, de pensamento. E fico muito à vontade aqui com você, viu, Linhares? De ser um papo bem descontraído e que seja bem útil aí para as pessoas que estão ouvindo. É, acho que quem está em casa ouvindo, que viu esse vasto conhecimento, esse vasto currículo, entendeu porque é que a gente te convidou para esse É um momento, né? prazer e honra, viu? Ah, eu que agradeço. Eu já disse para o Dr. Flávio pessoalmente, mas externar aqui, já o conhecia de algumas interações entre as nossas instituições e disse, rapaz, o cara é bom, quero trabalhar com esse cara, já era seu Ó, fã. que coisa Agora boa. a gente já tem duas vertentes de trabalho, né? Uma na empresa e já fizemos, esse é o segundo Excelente. evento da É Sequara, e disse assim, verdade. vou trabalhar com o Dr. Flávio ainda. Já é o nosso segundo evento e estamos trabalhando juntos. Então, Excelente. Agradecer a Sequale aí por esse momento, né? Um sim, momento rico, é um momento de troca de aprendizados para todo mundo, né? é. Acho que de fato é um momento de aprendizado contínuo para todos nós. Acho que a Sequoia tem feito grandes eventos, esses eventos que a gente tem feito no YouTube, ao vivo e tudo, e isso tem atraído uma série de pessoas de outros estados
para entender o trabalho que a gente está fazendo aqui no Ceará em diversa gestão de qualidade, segurança do paciente. Então, as pós da Sequal já estão além, né, do território cearense, e a gente está aí com todo o Brasil vendo os nossos talentos cearenses e alguns de fora fazendo muito sucesso com as aulas da E Sequal. Linhares, é isso. Hoje em dia, qualquer instituição que não preza pela educação corporativa, pelo avanço do conhecimento, o SH também tem seu braço educacional, que é fundamental, e eu acho que todas as instituições devem buscar isso, né? A Sequali tem um primor em fazer isso, vem trabalhando onde já tem uma vasta experiência e só ganha quem está aqui presente, só ganha quem está participando dos cursos. É um ganho contínuo de conhecimento que, de fato, agrega valor. Acho que isso aí é fundamental e muito claro para mim, sabe? Acho que tem. Os nossos alunos são muito satisfeitos. O grau de satisfação deles é altíssimo e acho que a gente tem entregado muita coisa de qualidade. Mas começando aqui o nosso bate-papo, eu já queria entender, doutor Flávio, falando de acreditação, esse processo aí que você já trabalhou em algumas instituições com ele, desse processo de melhoria contínua, aliado a essa questão da gestão financeira. A gente está porque a gente tem recursos limitados no SUS, que a saúde suplementar está cada vez mais apertada, as margens de lucro com uma grande dificuldade. Onde é que você vê essa sinergia entre a acreditação, melhoria contínua e o melhor desempenho financeiro? Ah, a pergunta é ótima, viu, Linhares? Primeiro, assim, né? Sinergia total. Total. Quando você coloca, né, o cenário hoje que a gente tem com a saúde, é muito claro que a gente tem, de fato, uma demanda crescente, um recurso finito, né? E, ao mesmo tempo, uma busca pelo direito da saúde, muitas vezes uma judicialização que acaba absorvendo boa parte do recurso financeiro, para poucos, às vezes, né? E o que o gestor pode fazer? O que o gestor pode fazer diferente? Melhorar a qualidade da sua gestão, né? Melhorar o uso do recurso, reduzir desperdício. Então, esse é um ponto, eu acho que muito claro, como um dever de responsabilidade social e moral que o gestor deve fazer. O outro ponto que eu entendo é a gente precisa, de fato, uma cultura institucional que seja voltada para a melhoria dos processos continuamente. E quando eu vejo a acreditação, eu vejo que ela atinge dois cenários. Ela atinge um cenário processual de melhoria constante e ela atinge também um cenário de comportamento, de cultura. Então, eu acho que essas duas associações, junto com a prática da liderança constante, ela vai gerando um movimento de agregação de valor. E agregar valor gera sustentabilidade. Então, assim, como o cenário conceitual, é muito evidente essa valorização, né, da acreditação e do ganho financeiro e da cultura institucional em querer fazer da melhor forma. Acho que a primeira coisa hoje que a gente vê muito claramente, né, tem um livro que eu gosto muito que é a Estratégia Adaptativa, e ele deixa muito claramente essa visão da importância de utilizar cada vez melhor o recurso e bota que a eficiência operacional não é mais uma vantagem competitiva de ninguém, é uma obrigação. E eu acho que a acreditação ela ajuda na melhora da eficiência operacional. Quando melhora a eficiência operacional, melhora a gestão de recurso humano, melhora a gestão de estoque, melhora a gestão do uso do medicamento. Tudo isso tem uma correlação direta com o resultado financeiro institucional. Outro ponto que a gente sabe é que, de um modo geral, locais em que você tem um processo maduro, que funciona e a acreditação ela busca esse movimento, ela também consegue evidenciar um outro ponto, a melhoria da satisfação do paciente. E quando você melhora a satisfação do paciente, você melhora a fidelidade daquele paciente, daquele cliente, você melhora o ganho institucional da receita gerada por isso, né? Você melhora a saúde mental dos colaboradores que estão trabalhando ali. Então, esse movimento é um movimento que não tem fim. Processos melhores geram menos erros assistenciais, menos eventos adversos, e esses menos eventos adversos vão gerar menos problemas judiciais, inclusive. Então, eu entendo, Linhares, que é um movimento constante. Eu lembro que eu trabalhei numa instituição em que a gente, por ser acreditado, a gente podia participar de outros programas de regulação, ou programas governamentais, ou programas de financiamento de recursos, só por ser acreditado, por entender que é um padrão, é uma certificação, é uma validação da seriedade, da governança clínica daquela instituição. Então, me parece muito evidente, muito claro essa correlação
entre a acreditação e o ganho de valor, a agregação de valor e o ganho financeiro de sustentabilidade institucional, né? Entendi. Eu brinco nas minhas aulas, doutor Flávio, assim, o pessoal diz que falta dinheiro na saúde. Eu disse, pessoal, será que falta mesmo? Ou a gente tem desperdício do dinheiro que a gente tem, a gente poderia empregar melhor, fazer melhor e tudo? Eu disse assim, pessoal, SUS fala, né? Falta dinheiro para o SUS, a gente não consegue ampliar em tudo, e a gente sabe aí que tem um desperdício muito grande. A saúde suplementar também está passando atualmente por essa questão da vertente financeira. Então, dentro dessa sua ótica aí, dessa sua Uhum. visão, tem possibilidade, com o processo de acreditação, da gente reduzir desperdício para melhorar a sustentabilidade financeira? Tem um como assim, É. o que fazer? Linhares, eu acho que é total. Eu acho que a relação é total. Às vezes tem um jornalista que eu gosto muito, que é o Menkel. E o Menkel, ele tem uma frase que eu acho maravilhosa, né? Que ele fala que para todo problema complexo tem uma solução simples, elegante e completamente errada. Porque, em geral, problemas realmente complexos, eles não têm soluções simples, né? E o que eu vejo é que muitas vezes na saúde são ambientes complexos de muitos cenários confusos e às vezes contraditórios, até paradoxais. Vou dar um exemplo aqui. Na minha visão, existe sim um subfinanciamento da saúde. Esse subfinanciamento, principalmente do setor público, ele é mais evidente ainda. Para vocês terem a noção, o Brasil é o único país no mundo em que tem um sistema universal em que o gasto público da saúde é inferior ao gasto privado. Então, isso parece contraditório. Se eu vou dar uma saúde universal, como é que eu tenho um gasto total da saúde é, que é similar aos países desenvolvidos, mas quando eu vou para o gasto público, ele é menos da metade. Então, parece que a conta não fecha. Os trabalhos do Banco Mundial mostram que o gasto público na saúde, para se dizer sistema universal, para valores totais parecidos com os outros países, 70% do gasto deveria ser público. Então, se a gente está gastando 47% e abaixo de 50%, parece que a gente não está fazendo a leitura da melhor forma, né? Então, eu acho sim, existe sim uma dificuldade de recurso financeiro, e esse recurso financeiro ele também existe no setor privado, né? Existe uma limitação de ticket médio de qualquer carteira, de qualquer operador, e existe um valor limite de cobrança de qualquer hospital. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente pode fazer por isso? Né? Recurso novo de uma forma rápida e confortável vai ser muito pouco provável. Então, uma forma da gente fazer é exatamente o que você falou, é usar o recurso da melhor maneira. O, o economista sênior o André Mendes tem uma frase que eu acho ótima, eu já tive um contato com o doutor André, e é uma pessoa especial de fato. E o doutor André Mendes fala uma frase que é interessante. Às vezes parece que o Brasil gasta pouco e não gasta da melhor forma. E o desafio sempre é gastar mais e gastar melhor. Gastar mais não quer dizer que você está gastando da melhor maneira. O americano é uma prova disso, ele tem um gasto de sistema de saúde talvez um dos mais caros do mundo, mas ele não tem os melhores indicadores de saúde. E eu acho que isso é muito claro quando a gente vê comparação de sistemas de saúde, né? O sistema da Noruega, Suécia são melhores do que o sistema americano como resultado de acompanhamento de paciente hipertenso, acompanhamento de paciente diabético, né? E acho que isso acaba ficando bastante evidente. Agora, o que nos cabe como gestor? Utilizar o recurso da melhor forma. E a acreditação, sim, ela otimiza isso, ela reduz retrabalho de processo, ela reduz desperdício, ela melhora acompanhamento de estoque, ela reduz evento adverso de medicamento e com isso eventos adversos eles são caros, né? A incidência de um modo geral quando a gente vê de países são parecidos, mas uma boa parte dos eventos evitáveis são em torno de 50% dos eventos totais. Então, tudo isso leva a crer que a gente precisa de alguma ferramenta que possa melhorar isso. E eu acho que a acreditação é essa ferramenta. A acreditação não trabalhar com uma meta de acreditar por acreditar, mas uma ferramenta para a gente melhorar a instituição de forma contínua e persistente. Acredito muito nisso, Linhares. Eu acho super positiva essa sua fala, doutor. Algumas pessoas que não conhecem o processo de acreditação, eu acho que é só uma certificação, que essa certificação não ajuda, que ela não impulsiona o modelo de gestão, mas o que eu escuto, toda vida que eu converso com gestores ligados à área, de outros hospitais, sejam públicos, privados, de fora do Ceará, então eles sempre reforçam essa posição de a acreditação me ajuda no modelo de gestão, que me ajuda na gestão financeira, né? E aí o senhor deu um exemplo aí belíssimo, que é aquele do evento adverso. É aquele paciente que era para ficar 2 dias na minha instituição e eu cometo uma falha
que provavelmente com acreditação seria prevenível, e esse cara fica 7 dias. Ou seja, são 5 dias de recurso financeiro jogado fora. Então, realmente é muito complexo. Doutor Flávio, nos riscos que a gente tem, pensando na área financeira, e a gente tem mudança de mercado, a gente teve uma pandemia, né, Perfeito. aí em 2020. Como é que você vê esse processo de risco ligado ao risco financeiro, a acreditação ajudando nisso? É verdade que hospitais acreditados tiveram um desempenho melhor na pandemia, por exemplo, Pronto. que foi uma vertente financeira complexa? Uma ótima pergunta, Linhares. Assim, primeiro que os riscos eles estão inerentes a qualquer processo, né? E o que a gente pode fazer com o risco, primeiro é conhecê-lo. Segundo, depois de conhecê-lo, é tentar mitigá-lo e tentar transformar numa oportunidade, né? Eu acho que a acreditação ela permite isso, né? Quando a gente tem como você falou, risco de mercado, de alteração de mercado, hospitais acreditados demonstram melhores resultados quando vem uma situação inesperada. Isso aí já tem algumas coisas muito claras sobre isso, né? É, em relação a risco regulatório também existem processos, são obrigações legais ou regulatórias, em que quando você tem um processo arrumado, com eficiência, com efetividade, essa visão é muito clara e geralmente a instituição ela consegue alcançar as demandas do processo de certificação regulatório. Então, eu não tenho dúvida, a eficiência operacional é mais um deles, né? Quantos riscos assistenciais a gente não tem no hospital, né? A gente sabe a quantidade de risco, quem trabalha com segurança do paciente, e a segurança do paciente é uma estrutura relativamente nova, ela surge depois do RH Humana, aquele estudo de Harvard, né? E quando se vê que existe uma grande epidemia de problemas assistenciais não visualizados e a acreditação e a segurança do paciente, e as duas bebem da mesma água, elas podem sim aliar processo e reduzir desperdício, reduzir risco, reduzir evento adverso, reduzir erros de medicação. Você falou aí sobre a permanência dos pacientes por mais tempo, e isso aumenta custo, né? Então, quando você tem uma infecção, quanto que é da importância da segurança do paciente para controle de processos relacionados à infecção ou em relação a processos relacionados ao cuidado de um evento adverso em uso de medicamento. Quanto que isso não pode prolongar? E aí eu acho que tem um ponto crucial, que é a satisfação do usuário, né? Então, não existe nenhum mecanismo hoje que vá funcionar diferente sem a satisfação do usuário. Quando você fala de competitividade de risco de mercado, o usuário vai buscar, ou o cliente vai buscar, o que mais lhe adequa, né? O consumidor, cada vez, ele fica mais claro o que ele tem que ir atrás. E já tem um mercado americano é mais rico nisso, e já tem outros mercados também em que tanto o Estado remunera melhor os hospitais certificados, para entender que eles são estruturas com uma governança clínica melhor, como também o plano de operadoras remuneram melhor e até descontam onde vê o uso ineficiente do recurso que ela está pagando. Então, cada vez mais o próprio cliente participa desse processo. E ele fala assim: eu quero saber quais são os hospitais acreditados que eu quero operar no hospital acreditado. Eu não quero operar no hospital que não seja acreditado. Me lembra, Linhares, que é uma coisa bem, de forma bem informal, é aquela visão quando você vai comer num restaurante e você vê um restaurante sujo e Uhum. você fala assim, olha, se aqui fora tá sujo desse jeito, imagina a cozinha que Como ninguém que é está aquela vendo. cozinha? E eu acho que os hospitais eles têm essa similaridade quando você vê uma estrutura bem organizada, bem montada, processos claros. Isso dá uma tranquilidade ao paciente. Ele vê que existe uma assertividade nas tomadas de decisões e nas escolhas. Então, por isso, eu não tenho dúvida na importância da certificação nisso. Acho que ela é bem primorosa, né? E ela é capaz de levar a cada vez mais a excelência. Tem uma frase de um autor que eu gosto muito, que ele fala que a prática é filha da excelência. E é isso mesmo, né? A prática é filha da excelência. A acreditação ela permite essas auditorias constantes de melhoria constante do processo. E o aprimoramento é um traço da excelência. Então, quanto mais se aprimora, mais você vai em direção à excelência. Acredito que a acreditação ela é um mecanismo, é uma ferramenta dessa melhoria. Se a gente pensar em 3 processos que a acreditação pode trazer, que é a acreditação como processo, melhoria de processo constante. Acreditação como ferramenta para identificar os riscos que você está colocando aí e como melhorar os processos e os riscos que a gente tem atual.
e a terceira como medida, para a gente comparar e medir os processos em outras instituições e ver, através das melhores práticas, os melhores resultados. Eu acho que ela engloba tudo isso, sabe? Você já me deu 2 insights aí. Tava lembrando que quando iniciei a carreira, né, nessa área de qualidade, né, em instituições hospitalares, eu dava treinamento para os colaboradores que chegavam. Treinamento em toda a da instituição tinha um módulo de qualidade e eu participava. E eu falava sobre satisfação e tudo, e eu dizia assim, pessoal, o nosso cliente, né? Nosso, ao contrário do restaurante que você falou aí, que a gente escolhe, vai lá porque gosta da comida e tal. A maioria dos clientes de hospital, tipo a mãezinha que vai estar lá, vai ter o bebê lá feliz da vida, eles não queriam estar aqui, Sim. né? E eu dizia, ó, se a gente conseguir não aumentar a insatisfação deles por estarem aqui, a gente já está ganhando. E hoje eu já vejo instituições acreditadas onde tem mais elogios, às vezes o dobro de elogios em relação de reclamações. Ou seja, esse trabalho de acreditação ele tem tocado mesmo. E aí, me apresentou aí 2 diferenciais competitivos que eu já vi. Era a terceira pergunta que eu ia lhe fazer. Quais os diferenciais competitivos para uma instituição acreditada? Você já me apresentou aumento de satisfação e redução aí nos desperdícios, melhoria nos processos. Tem mais algum diferencial competitivo pensando assim, tanto numa instituição pública como privada? Na pública você me disse aí, acabou de Uhum. relatar para a gente que tem até umas oportunidades diferentes de financiamento, de Sim, acesso. sim, sim. Quais são os outros? Assim, acreditando no meu Uhum. hospital, eu vou ter esses diferenciais competitivos. Pronto. Linhas, um ponto que eu acho que é muito interessante, porque a acreditação ela é uma estrutura não só para hospitais privados, mas como para hospitais públicos. Isso é importante que fique bem claro, né? Assim, acho que isso aí não dá para ter dúvida que vale a pena acreditar. É importante, não importando se é público ou privado, se é filantrópico, esse não é o dilema. O processo de acreditação ele deve ser ocorrido. Ponto um. Ponto dois. Qual a via da acreditação? Eu acho que assim, obviamente tem situações e estruturas de acreditação diferentes, né? A gente tem a ONA, a Organização Nacional de Acreditação, a gente tem a Joint Commission, né, que é americana, tem a Quimento, a canadense, tem a AXA espanhola e existem outras. É, eu acho que, de uma forma ou de outra, todas elas trazem muitas coisas positivas. Então, me parece que, independente de qual que você vai escolher, acredite, faça acreditação em alguma das vias, que é mais importante do que você ficar, talvez, nessa dúvida, nessa angústia de qual você vai gerar. Veja qual, dentre as características desse processo, você entende serem mais viáveis naquele momento e tenham mais interações, e escolha um caminho, mas não deixe de fazer. Eu acho que esse é um ponto é, que deve ser muito destacado, né? Sob vantagem competitiva, e hoje, de um modo geral, para todo mundo a gente precisa disso, e a vantagem competitiva, leia-se, não só em vender, mas de ser melhor, de melhorar seu processo constantemente, né? Existe uma clareza de estratégia de futuro que eu acho que é bem interessante. Quando você pega empresas que são empresas de renome no mundo hoje, e eu vou falar algumas delas, acho que todo mundo conhece, né? A Google, pegar Spotify, pegar Apple, né? Quando se coloca e se vê o que elas têm em comum como estratégia, tem alguns pontos que são bem claros. Primeiro ponto é paciente ou usuário ou cliente no centro. Então, ele participando como cocriação ou ele participando como principal atividade em buscar o que ele quer. Então, me parece que a acreditação ela vai nesse movimento. Ela vai levar satisfação para o paciente, então a grande vantagem competitiva e vai incluir dentro desse cenário. Então, acho que isso é um ponto bem relevante e central nessa situação. Ponto 2 é o uso do dado, o uso da informação. A acreditação é primorosa na identificação de indicadores, na avaliação das informações, na medição e na melhoria constante. Então, ela pega esse dado e consegue fazer essa leitura e buscar melhorias constantes no processo. Então, ela consegue alcançar uma outra estratégia futura, adaptativa, que hoje os mercados utilizam como vantagem competitiva. O outro ponto é a agilidade, que é a grande busca hoje, né? Assim, a gente precisa ser ágil o suficiente para mudar o cenário, para fazer as ações que o nosso cliente quer. E a acreditação, ela dá um método, ela dá uma clareza de que você tem que fazer e ela tem um período, ela mantém um foco e ritmo nessa melhoria. E isso, de uma forma ou de outra, dá agilidade. Porque quem está na operação, vamos lá, gente, vida real. A pessoa está sofrendo o tempo todo na operação. Tem muitas demandas o tempo todo e a gente tem que ter muito cuidado para não ser engolido com essas demandas, né? Lembrando que
operação constante, estratégia pouca. E aí a tendência é que a operação só aumente, né? O famoso apagar incêndio, como todo mundo fala, né? Então a acreditação ela dá essa disciplina. Olha, eu vou fazer a visita. Se você não tiver esses itens, você não vai passar na aula, na prova. E eu acho que isso é muito positivo, é muito interessante como acreditação. Então ela avalia bem o dado, ela usa muito o cliente, o usuário, o paciente como centro da importância do projeto. Ela tem a visão da agilidade, da constância, da disciplina de acompanhamento, e tem um outro ponto que todas essas instituições tinham em comum: uma cultura. Uma cultura voltada para todo esse movimento. E a cultura da acreditação, ela está muito alinhada com a cultura de segurança do paciente, está muito alinhada à cultura de qualidade, está muito alinhada à cultura de gerenciar risco. Então, me parece que é muito moderno, é muito competitivo você ter uma estrutura assim. A gente fala hoje muito em inovação. Agora, inovação é um conjunto de ações que a gente precisa fazer para deixar um ambiente de fato inovador. E eu acho que um ambiente que você escuta bem o cliente, tem uma estrutura de avaliação de dados, tem agilidade, tem essa cultura constante, ela é um ambiente inovador. Ela transforma essa caminhada, essa jornada, numa forma mais natural e simples. Então, eu acho que a acreditação ela alcança tudo isso. Os modelos de certificações que a gente tem hoje, elas têm esse benefício muito claro na minha cabeça, sabe? Eu entendi. Então, basicamente, na minha visão, né, é óbvio, Uhum. acho que a gente tem dois grandes diferenciais: interno e Sim, externo, né? sim. Acho que a gente melhora desempenho interno e externo, então são dois diferenciais competitivos, tanto a nível interno como a nível externo. Doutor Flávio, você falou diversas vezes hoje, né, durante a nossa conversa aqui, sobre desperdício, e eu entendo que uma das coisas que a Uhum. acreditação melhora é exatamente a evitar esses desperdícios. Por quê? Porque é uma das coisas que a gente quer, principalmente para Uhum. melhorar o resultado financeiro. A empresa que trabalha com desperdício hoje em dia, né, isso aí, é o básico. É o básico ter eficiência operacional. Quais são os principais desperdícios que o senhor enxerga que a gente tem hoje dentro das nossas instituições? Hoje em dia, Linhares, tem estudos voltados só para isso, né? Teve um estudo do IES, que é um estudo relacionado à saúde suplementar, em que mostrou que do faturamento de uma empresa, 12% na saúde estaria relacionado a desperdício. Isso pode ser um valor assim astronômico, né? E isso de Imagina forma muito 12% na 12%. sinistralidade das operadoras hoje em dia. Imagina. A diferença que Imagina uma faria. margem dessa, né? Uma margem de Em que você 12. poderia Dava para utilizar, aumentar né? o salário do pessoal aí. Dava bastante, né? E o retorno para todo mundo, né? É a relação de ganha-ganha, acho que todo mundo ganha. Então, o desperdício, ele tem um desperdício, sim, um desperdício passivo, a gente chama, né? Um desperdício ativo, de próprio desvio pela facilidade de não controle do processo, né? Então, tem as perdas de estoque, né? Tem um excesso do estoque, que às vezes é desnecessário, né? Que é um investimento colocado para imobilizado sem uso, e você não tem uso dessa dependência. São que eu vejo outro desperdício que o processo de acreditação ele faz. Tem um recurso que é um recurso inabalável e que ninguém negocia, que é o tempo. Então, processos acreditados, eles controlam melhor o tempo, eles têm menos desperdício de tempo e com isso sobra tempo para fazer as outras coisas que as pessoas reclamam o tempo todo que não tem. E o tempo ele é muito caro, né? Algo não negociável, né? E esse processo de acreditação ele diminui o desperdício do tempo, né? Se a gente for ver processos como que se usam muitos operacionais de melhoria operacional, o Lean, né? E outros processos na saúde, eles têm uma relação de beber muito da água da acreditação, da certificação, né? Então, esse acompanhamento de estoque de medicamento, o uso de medicamentos inadequados, não interessante para aquele caso clínico, né? Então, todos esses processos, Linhares, eu vejo que, se a gente for ver hoje, existe uma lista de desperdício enorme que poderiam acontecer e que podem estar acontecendo e que poderiam ser evitados pelo processo de acreditação. Eu vou dar um número bem interessante que tem a ver com a eficiência. E a eficiência, ela bebe muito junto ao desperdício. O IBROS, em 2022, fez um prêmio dos melhores hospitais públicos do Brasil. E esse prêmio ele foi construído de uma forma bem técnica, né? Participou desse prêmio, existe uma comissão técnica que foi feita pela Organização Pan-Americana de Saúde, pelo IBROS, Instituto Brasileiro de Organizações Sociais em Saúde, pela, pelo Instituto Ética Saúde, né? Pela GV, a GV foi o braço
técnico, né, dessa avaliação, né? Então, todos esses atores e as secretarias estaduais visualizaram esse projeto junto com as secretarias municipais, né? E todas essas ações, elas foram voltadas, elas foram na prática de visualizar se a acreditação de fato é isso que todo mundo fala. E ainda faltam alguns estudos. Eu estava outro dia falando com a Giovânia, uma grande amiga da ONA, amiga em comum nossa, Uhum. né? E a Giovânia, a gente conversando sobre a necessidade da gente tangibilizar, às vezes, algo que não está tão tangível, né? Que parece intangível. E eu lhe falo, eu já fui presidente de instituição, se tem uma coisa que faz a pessoa parar de digitar o que está digitando, para olhar para frente, para o que a pessoa está falando, é quando ele fala assim, não, porque eu tenho uma ação que vai reduzir custo. Na hora, viu? Não tem CEO que não levante a cabeça e olhe para a pessoa se ele está olhando para o outro lado. Porque todo mundo precisa, de alguma forma, melhorar a eficiência e o recurso. Então, o que foi feito nesse estudo? Pegou um ângulo relacionado, muito relacionado à parte de satisfação do usuário, pegou um lado, quais são as instituições acreditadas públicas, não importando ser acreditação nacional ou internacional. E a doutora Mônica Vegas é uma professora da Universidade de Minas Gerais, da parte de economia, e ela vinha fazendo um trabalho sobre a eficiência, e ela incluiu um trabalho onde ela fez uma análise envoltória de dados. Então a gente pegou esse tripé e fez um ranking de pontuação das unidades. E foi ali que saiu os melhores hospitais públicos do país. Eu lembro que foi um grande desafio, né? Eu já tinha conversado isso várias vezes. O Renilson é uma pessoa sensacional que participou intensamente desse projeto, junto com o Elton, né? E a gente conversava muito que a preocupação era que a gente queria ser o mais justo possível. Só que nós vimos que quanto mais justo às vezes a pessoa quer ser, acaba não fazendo. E por isso a gente não tinha. Foi um ranking inédito, foi divulgado em vários locais e o evento foi na Organização Pan-Americana de Saúde. E no final, teve um dado muito interessante do estudo da professora Mônica Vegas. Quando a gente pegou os grandes hospitais do país, públicos, e dava em torno de uma amostra de 219 mais ou menos, e dos 40 acreditados, e fazia uma comparação, tirando todos os viés metodológicos possíveis, os hospitais acreditados, eles eram mais eficientes do ponto de vista de escala, quanto do ponto de vista técnico. Então foi um número. Tá lá, é matemática, é estudo É um dado. científico, é um dado trabalhado, né, que gerou uma informação e de fato gera um conhecimento claro. Se não tinha algo que era tangibilizado, acho que a partir dali se mostrou, olha, é tangível, viu? Quando eu comparo um grupo que não foi acreditado com um grupo que foi acreditado, tentando tirar os viés com metodologia científica através de uma análise envoltória de dados, ela mostra sim que os hospitais acreditados são mais eficientes, tanto em relação à técnica quanto em relação à escala. Então, quando eu acho que vem um estudo desse para nos dar clareza, né? A ciência serve para tentar na busca da verdade, né? E quando isso, acho que é colocado à mesa, a melhor coisa que o gestor deve fazer é por que, que o meu não está acreditado? Por que, que eu não sigo esse caminho também? Eu coloco às vezes na instituição lá que eu falo muito, né? É, lá na Unimed a gente fala, né? Todo mundo quer a sua melhor versão, ninguém quer ser uma versão ruim de si mesmo, né? Às vezes a pessoa se perde no meio do caminho, mas a pessoa quer uma versão a melhor possível, né? Eu acho que a acreditação ela permite a melhor versão de uma estrutura institucional através dessa ferramenta que traz melhorias de processo constantes, linhas de processos melhores, linhas de tratamento, protocolos com adesão clínica, e isso vai gerar um melhor resultado, inclusive desperdício, né? Quando a gente fala as melhores visões, segurança do paciente em relação à cirurgia, ao uso inadequado de medicamento. Linhares, tem uma coisa que é um problema, acho que deve ser só onde que eu trabalho, É. que é, Só é lá, só lá. comunicação institucional. Não, comunicação não é uma dificuldade do ser humano. Não vejo isso como uma E é mais dificuldade. interessante, né, Linhares? Porque hoje que a gente tem várias estruturas de comunicação, pode comunicar por e-mail, pode ser WhatsApp, pode ser Telegram, pode ser telefone, pode por vídeo. E não foi isso que resolveu. Parece que a gente meio que se desconectou e é de uma forma ou de outra, os ruídos são constantes. E eu lembro demais um trabalho da Joint Commission que mostrava que mais de 70% dos eventos adversos vinham de uma comunicação inadequada. Então, essa força da comunicação em melhoria da redução
do desperdício, ela traz muito essa vantagem também da acreditação, essa forma de melhor se comunicar, de dar mais transparência, aquela história de, eu falo o exame, mas eu releio o outro lado, eu releio também o readback para ver se está ok a leitura, se é isso mesmo, eu falei o valor certo. Então, esse movimento de alguma forma, levar uma metodologia da nossa comunicação para que evite os ruídos, isso é uma forma enorme de reduzir desperdício, né? Então, acho que são muitos exemplos, viu, Linhares? Eu acredito. Acho que os exemplos são super válidos. Eu fico vendo quando o senhor fala de Aham, comunicação, assim, lembrando que, assim, uma das coisas que a gente aham, escuta na saúde é que a gente não tem uma boa integração de processos. A UTI é uma ilha de excelência isolada, o centro cirúrgico, então é como se cada pedacinho do hospital fosse uma ilha de excelência, mas a junção de todas essas ilhas não fosse o melhor arquipélago que a gente poderia ter, né? E aí, minha uhum, pergunta para a gente ir já para os nossos momentos finais aí do nosso podcast é: essa melhoria na integração de processos que a acreditação traz, o que é que ela ganha? Você já falou aí de um deles. uhum, Evita desperdício, melhora a uhum, comunicação institucional, né? Que é um gargalo, faz a gente ter uhum. essa grande quantidade de desperdício. Essa integração de processos. Se houver que ganhos para a instituição, que ganhos para o. Fico pensando aí, você falou aí, o CEO. O CEO tá lá, escuta reduzir custo, ele já, né? Opa, Levanta a cabeça. sobe a sobrancelhazinha. Então, essa integração, vivendo essa nossa prática de acreditação. Me fala um pouquinho dela, dos Uhum. ganhos aí. Primeiro, Linhares, eu entendo muito claramente que você tem um caminho para resultado positivo, é ter integração de processo, né? Hoje em dia, se a gente for ver os ganhos em relação à inovação, à transformação digital, muitos deles passam pela interoperabilidade dos sistemas. Quanto mais os sistemas forem interoperáveis, interfaceados, menos riscos, né, de dados equivocados, menos riscos, obviamente, tomadas de decisões equivocadas. Então, quando a gente tem um processo que está de fato interagindo e alinhado, a gente tem uma chance maior de ter um resultado positivo. Então, isso é um ponto. Acho que um grande. Tudo tem seu. Eu aprendi uma coisa, eu acho que até a gente conversou muito na época com o João Batista, no livro do Peter Senge lá, que falava sobre a quinta disciplina, né? E tem uma situação que fala, né? As soluções de hoje são os problemas de amanhã. E às vezes a gente acaba tendo muito esmero em tentar melhorar uma solução atual e essa não comunicação adequada e essa não integração adequada, ela leva a problemas. Quando foi criado lá o organograma funcional, né, ele teve um lado bom que ele deu uma clareza para as pessoas como a coisa ia funcionar. Mas isso o tempo, a evolução vai mostrando que existem outras possibilidades de organograma. A gente ainda continua muito no organograma hierarquizado na maior parte das estruturas, né? E isso leva a um grande dilema, leva à formação de silos. E a formação de silos daquele. Não, até aqui é meu, dali para lá é de outra pessoa. E isso é muito negativo. E um grande remédio para a gente tirar a verticalização institucional e transformar em processos que funcionem é a horizontalizar, né? E quando você horizontaliza, uma das formas de você tombar essa verticalização é através de gestão de processo. E através de gestão de processo, de melhoria de processo, de PDCA, aí você volta para a acreditação. Então, a acreditação ela tem essa grande vantagem de você conseguir melhorar essas interações entre setores por melhorar o processo. Ela vê um macro processo, junto com a gestão de processo, do macro processo tem os subprocessos, dividem lá as atividades, até o POP, lá, até o finalzinho lá na operação. Né? Então, ela permite essa integração das ideias da estratégia institucional, passando pelo tático até o assistencial diretamente. Ela diminui esses ruídos e ela permite dar clareza nos desdobramentos e onde tem que ser ajustado, né? Então, eu acho que essa integração, e aí leia-se, existe a integração de setores e a integração de sistema. As duas são muito positivas, você tem ganho na comunicação, você tem diminuição de tomada de decisão errada, você aumenta a qualidade na tomada de decisão, porque os processos estão interagindo, estão interfaceados, as trocas das estruturas estão mais claras. Às vezes, quem trabalha com o processo sabe disso. Às vezes, um indicador de resultado final, ele mostra o resultado inadequado, mas não porque o processo está todo errado,
mas que no meio do processo ou macroprocesso existe um subprocesso, e esse subprocesso ele tem um output, um input que não está adequado. O input entra ok e o output entra ruim. E aí o resultado todo ele macula todo o macroprocesso. Então, a acreditação ela permite essa visão de forma quase que com uma lupa. Ela permite essa melhoria constante. Então, essa história da comunicação é importantíssima, né? Como você falou, os desperdícios de estoque, ruptura, entender a satisfação do usuário, né? Gente, quem trabalha em hospital sabe a grande dificuldade da transição de cuidado. Quando você está um paciente na UTI, esse paciente tem alta para a enfermaria, existe um grande risco de perda de informação desse paciente de um lugar para o outro. E essa perda de informação, ele entra vários riscos. O risco de medicamento, o risco em relação ao medicamento inadequado, né? A gente sabe que tem várias estatísticas que mostram aí um percentual alto de erro de medicamento ou medicamento inadequado nesse período que o paciente está internado. Então, acredito que todas essas ponderações, o interfaceamento e as relações mais próximas, essas interações mais adequadas, elas diminuem esses desperdícios, esses riscos. E aí, com isso, né, o ponto central lá da nossa conversa, a nossa maior vantagem competitiva. O usuário fica satisfeito, o cliente satisfeito, ele é fidelizado, ele busca sempre aquele hospital que ele considera. O plano de saúde fideliza o hospital, porque conceitua, acredita na resposta, porque para o plano de saúde ele quer um cliente satisfeito, um beneficiário satisfeito. E o beneficiário vai ficar satisfeito com aquele hospital. Aquele hospital vira uma âncora, né? Ele vira de fato para o plano de saúde um grande poder de clareza do qual é a marca dele, quais são os valores dele, né? Então, eu acho que está tudo relacionado com a sinergia, tanto dos processos quanto essas interações de setores, sabe, Linhares? Acho É. que é tudo muito ligado. Você me falou em sinergia aí, me lembrou uma frase. Eu estava conversando com algumas pessoas antes de pensar no roteiro desse podcast, o que, é que a gente ia conversar e tudo, aí falando que a gente ia alinhar, né? Aliar a acreditação a questão da gestão financeira. Mas bate, tem a mesma sinergia, porque muita gente enxerga que essa questão financeira é uma questão que não funciona, né? E em que sentido? São contrapontos. Ah, eu vou gastar mais, é investimento, é qualidade, tudo. Aí o pessoal fica, mas será que... Aí eu disse, muito pelo contrário. Bebem da mesma fonte, Muito. tem muita sinergia. Não existe gestão financeira sem qualidade, porque aí você tem desperdício. Verdade. A qualidade, gestão da qualidade de instituições de saúde entrega segurança do paciente, satisfação, redução de desperdício que gera sustentabilidade e resultado financeiro. Então, quando me disseram assim, mas tem sinergia você falar num podcast sobre acreditação com gestão financeira? Total, total. Então, queria agradecer, doutor Flávio, sua participação aqui, agradecer a Sequoia pelo convite. Estou me sentindo aqui, nesse momento, Jô Soares, batendo papo aqui com a minha canequinha do CQ Podcast, junto com uma Sensacional. pessoa que eu admiro muito, o doutor Flávio. Queria agradecer demais a sua participação. Ô, meu amigo. Muito obrigado. Fiquei muito feliz com o nosso bate-papo. Também queria agradecer também ao Sequoia, agradecer a você. É um prazer, como você fala, uma troca. Eu acho que, Linhares, a gente está aqui para dar clareza, talvez, em relação às pessoas buscarem, né? Então, quando você fala assim, qual é a sinergia dos dois? É total. Se a gente for ver uso de antibiótico, tem relação, né? Quanto que não tem de ganho de redução do uso de antibiótico? A gente tem provas cabais aí, já estão muito claras, né? Então, a gente tem muitos exemplos, né, Linhares? Paciente de longa permanência, né? Como você pode acompanhar, paciente com sepsis, paciente com cirurgia segura. Então, isso aí eu não tenho dúvida, não, sabe? Eu acho que é um ato muito claro na minha cabeça, assim, de muita transparência, apesar da complexidade do setor. E agradecer, eu falo para você que eu me senti muito à vontade aqui. Que Parece, gente, que a gente está aqui em casa batendo papo. batendo papo. Viu? É um ambiente muito agradável. Agradecer a todos aí. E fico à disposição para outros momentos como esse. Acho que a gente deixou aqui uma pontinha de quero mais, então, para ter um segundo, terceiro episódio aí, Ótimo. a gente deixou uma pulguinha atrás da orelha no pessoal. Doutor Flávio, Vamos lá, vamos brindar. obrigado.